Tudo bem, Carol. Bom dia para você, ótimo dia para quem nos acompanha. E tem relação, né, com o que a gente está falando de Brasil e Estados Unidos. Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o deputado Eduardo Bolsonaro, o blogueiro Paulo Renato Figueiredo, por coação, devido à atuação deles lá nos Estados Unidos. Theo, quando a gente observa a manifestação da Procuradoria-Geral da República, primeiro, como é que ela fundamenta a apresentação dessa denúncia e o que ela deixa em aberto nessa primeira manifestação? Vamos lá, Carol. Logo de cara, a Procuradoria-Geral da República, ela apresenta essa denúncia, ela apresenta a acusação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, viajou diante da abertura dessa investigação, viajou diante da escalada e do avanço de investigações no Supremo Tribunal Federal. O pai ainda não havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal e nos Estados Unidos passou a articular com o governo norte-americano uma série de sanções contra autoridades brasileiras. E a Procuradoria-Geral da República diz que ele fez essa mobilização toda ao lado de Paulo Figueiredo, e os dois, aponta o procurador-geral, tem uma interlocução muito grande, uma intermediação ali muito grande com o governo norte-americano, e que os dois atuaram com o objetivo de, junto aos Estados Unidos, aplicar sanções por meio dos Estados Unidos a autoridades brasileiras com o objetivo de pressionar o Supremo Tribunal Federal e livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma eventual condenação. Isso aconteceu semanas antes, meses antes da decisão do Supremo agora de setembro. E aí o Procurador-Geral da República cita, entre outros argumentos, entre outras provas que fundamentam a apresentação dessa denúncia, mensagens extraídas do próprio celular do ex-presidente. Então é curioso, o ex-presidente não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República nesse momento, o que indica que nesse momento, agora, essa parte da investigação é uma fotografia, um retrato. Nesse momento, a Procuradoria-Geral da República, nessa denúncia, não viu provas que pesem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mostra nas mensagens que foram extraídas do celular dele pela Polícia Federal, em uma das operações da PF, que apreenderam o celular dele, isso aconteceu algumas vezes, ele teve mais de um celular apreendido, mostra trocas de conversas dele com o Eduardo Bolsonaro e que embasaram a denúncia contra o Eduardo. Aquelas mensagens, inclusive, que há ofensas do Eduardo ao pai, brigas, uma escalada ali de tensão entre os dois. Então, essa é uma das provas. Então, Paulo Gonet diz, em linhas gerais, que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro agiram nos Estados Unidos por interesses próprios, acima da soberania nacional, com o objetivo de livrar o ex-presidente de uma punição, para que ele fugisse, escapasse dessa responsabilização perante o Supremo. E aí ele abre uma brecha ali, dá uma sinalização de que novas denúncias eventualmente podem acontecer, podem ser apresentadas pela Procuradoria. A gente separou um trecho, não é da denúncia, mas é da cota que acompanha a denúncia. Isso é curioso, tem que prestar atenção em todos os detalhes. A PGR apresenta a denúncia, são 67 páginas, não há indicativos com relação ao ex-presidente de maneira explícita. Há de maneira implícita a partir do momento que não há menção à atuação dele. E aí vocês veem nessa cota da denúncia, o que é a cota da denúncia? É a Procuradoria falando assim, olha, a Polícia Federal concluiu o trabalho dela, a PGR, diante do que a Polícia Federal apresentou de relatório de conclusão, apresenta essa denúncia e ele dá uma explicaçãozinha ao ministro Alexandre de Moraes. E aí diz o seguinte, a denúncia não encerra o alcance subjetivo final da persecução penal, nem impede que, à vista de novas descobertas investigativas, inclusive durante a instrução da causa e da escalada delitiva, sejam produzidos outros desdobramentos de ordem persecutória. É um palavrão, não está escrito em português, a gente traduz aqui. Em linhas gerais, o que ele diz? A denúncia não encerra o objetivo final da investigação, ou seja, ele apresentou a denúncia, isso não significa que outras pessoas não possam ser denunciadas. Na sequência, a gente puder trazer em tela novamente, ele diz que a denúncia não encerra o objetivo final da investigação, que é buscar os responsáveis, e aí ele fala o seguinte, nem impede que, diante de novas descobertas na investigação,
mesmo que a ação vire uma ação penal e essa denúncia seja aceita, e da escalada delitiva, ou seja, que novos crimes sejam realizados a partir de agora, sejam produzidos outros desdobramentos da investigação. Ou seja, diante, então, de novas descobertas e de novos crimes, novas denúncias podem ser apresentadas nessa investigação. É aquilo, investigações continuam diante de qualquer novidade. Exato. Também poderemos ter uma atualização por parte da Procuradoria-Geral da República.